Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André e esse é o canal Matemundo. Eu criei esse canal para poder falar sobre alguns assuntos de matemática e tentar quebrar alguns estereótipos. Matemática é uma matéria chata e difícil. E nenhum vídeo melhor para começar do que um falando sobre a história dos números. Então, vamos nessa. O começo da matemática se deu já na pré-história, onde os primeiros homens fizeram essa contagem dentro de alimentos, do bando, entre outras coisas. Mas os historiadores encontraram na África um osso, chamaram ele osso de Xango, e ele continha vários riscos agrupados e historiadores acreditam que até hoje seja o primeiro instrumento físico de contagem encontrado dos seres humanos. E esses instrumentos físicos de contagem provavelmente eram porque, por serem seres muito pouco desenvolvidos, precisavam dessa ajuda material para fazer a contagem. Se imagine tendo que contar números gigantes, como na casa de centenas ou milhares, uma unidade cada vez. Isso é muito chato e pouco conveniente. Logo, as civilizações que assim foram vindo começaram a criar suas próprias soluções para esse problema. Vou destacar aqui a civilização egípcia, que criou seu próprio sistema numérico. O sistema numérico seria símbolos que iam representar números além da unidade. Então, no sistema numérico egípcio, por exemplo, um bastão, que era representado por um risco, que seria a unidade em si, o calcanhar, que era tipo um U ao contrário, seria a dezena, uma roda de cordas seria a centena, um desenho de uma flor de lótus, a unidade milhar, e o desenho de um escravo pedindo perdão seria a unidade de milhão. E por que seria o escravo a unidade de milhão? Historiadores acreditam que seja por causa desse número estar muito atrelado à contagem de escravos do faraó naquela época. E como funcionaria a leitura do número egípcio? Ele é bem simples, é basicamente a soma dos valores de cada símbolo. Então, por exemplo, nós temos como o número que está na tela, 2 calcanhares e 3 bastões. Cada calcanhar vai valer uma dezena. Então, somando 2 calcanhares, teremos 2 dezenas, que seriam 20, é o número 20. Mais 3 bastões. Cada bastão é uma unidade, então a gente vai ter 20 mais 3, que é o número 23. Porém, imagine tendo que se contar esse número aqui. Esse é o número 975. No nosso atual sistema numérico, que é o indo-arábico, a gente usa somente 3 dígitos. Porém, se a gente fosse representar no sistema numérico egípcio, teríamos que usar 21 dígitos. E não é muito prático. Então, como sempre, a matemática foi evoluindo para se adequar às necessidades futuras. A próxima evolução da matemática foi o sistema posicional. O que significa um sistema ser posicional? Um sistema posicional significa que símbolos iguais, porém em posições diferentes, iriam ter valores diferentes. Então, por exemplo, o sistema numérico romano ele era posicional. Por quê? Os romanos não utilizavam 3 do mesmo símbolo para representar um número. Então, por exemplo, representar números como 4, que requeririam 4 símbolos de unidade, não eram escritos dessa forma. O que os romanos escreviam? Eles colocavam um símbolo de unidade atrás do símbolo de 5 unidades para representar a subtração de uma unidade. Então, o IV, que seria o símbolo de uma unidade, depois o símbolo de 5 unidades, seria a mesma coisa que 5 menos 1, que é igual a 4. E, por exemplo, a representação do 9 ia ser IX, porque seria 10 menos o 1, então seria 9. Outro sistema posicional muito interessante é o sistema posicional numérico dos babilônicos. Ele era posicional e, além disso, ele era sexagesimal. Por que sexagesimal? Porque ele era na base de 60 algarismos para poder alterar as posições. Então, por exemplo, ele tinha 2 símbolos principais. A cunha, que representaria a unidade, e a asna, que representaria a dezena. Então, por exemplo, ele era feito sexagesimal, lembra potência de 60. Então, por exemplo, uma cunha, você seria a mesma coisa que uma vez 60 na potência zero. Qualquer número na potência zero vai ser sempre 1. Então, 1 vezes 1 é a unidade. E a asna, por exemplo, somente uma asna seria 10 vezes 60 na potência zero, seria 10 vezes 1, que é igual a 10. Porém, quando eles colocavam um espaço entre os símbolos, significaria que são espaços diferentes. Então, por exemplo, uma cunha, um espaço e 2 cunhas representaria uma cunha vezes 60 na potência 1 e mais 2 cunhas
60 em potência zero, formando o número 62. Então, veja por aí, a cunha, numa posição diferente, não representava mais a unidade, e sim o 60, que era bem interessante. Uma coisa muito interessante também dos babilônicos é que eles foram o primeiro a criar um símbolo para o zero, para a não existência de número. Porém, ele não era um número, como o próprio termo diz, ele era somente a não existência do número. Ele seria como a vírgula e o ponto, como se usa nos Estados Unidos, que é só uma ferramenta, não é efetivamente um número. Mas, porém, foi a primeira aparição do zero. E, porém, como não usamos nenhum desses sistemas hoje, então tivemos que avançar ainda mais. E avançamos para o sistema indo-arábico. Ele foi criado, como o próprio nome diz, perto na região da Arábia, da Índia, por aí. E como ele funciona? Ele é um sistema posicional decimal. Decimal significa que ele trabalha nas bases de 10. Então, são 10 algarismos. E nele continha o zero. Então, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 que conhecemos até hoje. E, por exemplo, como funciona a construção? Aí eu botei na tela, por exemplo, o número 473 e o 734. Eles são formados pelos mesmos símbolos, o 4, o 7 e o 3. Porém, por ter ordens trocadas, esses símbolos têm valores diferentes. Por exemplo, o 4 no 473 vale 400 e o 4 em 734 vale somente 4 unidades. Porém, ainda existe um novo sistema numérico que foi utilizado para outras coisas. E ele é muito interessante. Esse novo sistema numérico é o sistema binário. O sistema binário, como o próprio nome diz, vem de dois símbolos. Ele é composto por 0 e 1. E ele é um sistema posicional, só que na base 2. Então todos os números são dois algarismos e eles vão trabalhando de 2 em 2 para até que uma posição mude e eles tenham um valor alterado. Então, e ele é usado especialmente em computadores, por terem os computadores não têm esse raciocínio que os seres humanos têm. Eles precisam de uma coisa mais simples para se digerir. Então, um sistema numérico com poucos algarismos já facilita muito os computadores. E, por exemplo, se a gente for escrever o número 0, é fácil, somente colocar o número 0. Porque 0 vezes 2 na potência 0, que é 1, 2 na potência 0, qualquer número na potência 0 é 1. Já deixei isso bem anotado. 0 vezes 1 é igual a 0. O número 1 é a mesma coisa. Porém, se a gente for escrever o número 2, a gente precisa colocar um 0 mais 1 na frente. Então seria 1, 0, né? Ou parece até o número 10, mas por exemplo seria 1, 0. Por quê? Porque aí vai ser 1 vezes 2 na potência 1 mais 0 vezes 2 na potência 0, que é igual a 2, e assim por diante. Então, é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se querem que eu fale alguma coisa. E fiquem bem e até a próxima.